Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aula nova. Nós vamos falar agora dos meios impressos. Nós vamos tratar aqui da importância da escrita. É até importante, antes da gente começar a tratar desse assunto, falar um pouquinho do nosso material didático. Vou fazer uma recapitulação para vocês entenderem certinho. Nós iniciamos falando da fala e da escrita, lembram no primeiro caderno? Depois nós caminhamos para os gêneros textuais, os suportes de gêneros, aí nós entramos praticamente nos gêneros eletrônicos, aí falamos da linguagem radiofônica, vimos o rádio como um grande veículo de comunicação, depois nós falamos da televisão, de toda a informação que nós recebemos por meio desse grande veículo de comunicação de massa, entramos nos meios digitais, tratamos aí da questão da língua e da escrita em todos esses, porque nos meios digitais nós temos ali vários espaços, várias plataformas e nós temos que saber exatamente a adequação da linguagem em todos eles. E agora nós estamos aqui tratando da importância da escrita. Praticamente nós já estamos caminhando para o fechamento. E quando se fala na importância da escrita, nós não podemos deixar de falar da importância da leitura. E eu trago aqui para vocês esse livro maravilhoso que faz uma grande reflexão sobre a questão da leitura. Porque para eu me comunicar, para eu ser um cidadão, ler e conseguir passar todas as minhas ideias para o papel, eu também tenho que ser um bom leitor, certo? E este autor, o Mangel, Alberto Mangel, ele é argentino, morou um tempo em Israel, estudou em Israel, também passou pela França e hoje ele é um cidadão canadense. Ele tem vários livros, inclusive ele tem um muito interessante que se chama O Poder da Escrita. Ele trata muito bem disso. Então, gente, para ele, a questão da escrita, ela é fundamental em nossa sociedade, que é exatamente isso que nós vamos tratar aqui, que é a escrita, ela faz a gente derrubar duas grandes fronteiras que nós temos. Se a gente pensar que ela conseguiu derrubar o tempo e o espaço, é fundamental, é ela que nos define como os humanos, certo? Então, vamos pensar, hoje eu posso pegar uma carta que foi escrita na Suméria há milênios e eu consigo ler essa carta. Eu tenho informações de como era aquela civilização, de como foi toda a história da humanidade. Por meio do quê? Por meio da escrita. A escrita, então, ela derruba essas duas barreiras, esses dois obstáculos, que é o tempo e o espaço. E nós vimos isso nessas aulas quando nós falávamos de gêneros. E eu tratei muito bem para vocês, mostrando as marcas que o homem foi deixando ao longo da história. Lembram disso? Outra coisa importante que esse autor aqui, o Alberto Mangel, fala para nós, ele nos define como bibliotecas. Somos bibliotecas, somos feitos de palavras. Então, o nosso repertório, tudo aquilo que nós atribuímos, que nós apreendemos em relação com os outros, com as leituras que fazemos, com tudo que nós vimos e ouvimos, nós podemos colocar todas as nossas ideias, transformando os nossos pensamentos em palavras, e isso é importantíssimo. Então ele fala que ler e escrever hoje é um ato de poder. A escrita, então, ela tem, gente, esse uso social, vamos dizer assim, essa aquisição e perpetuação da cultura, certo? Então, este é o assunto da aula de hoje. Nós agora, então, vamos ler alguns textos, eu vou fazer uma reflexão inicial com vocês, então nós vamos ver um vídeo tratando exatamente desse assunto, da importância da escrita, e aí na nossa apostila faremos aqui alguns exercícios. Todos eles estão mencionando o Enem de 2006, porque no Enem de 2006, o tema daquele ano era sobre o poder de transformação da leitura. Então aqui nos exercícios nós temos algumas redações, nota 10, temos alguns exercícios de interpretação. Eu vou adaptar alguns exercícios aqui, na verdade um aqui, esse último, e eu elaborei para nós fazermos uma conclusão. Certo, gente? Esta é a aula de hoje, não perca, está interessantíssima. Aqui nós vamos iniciar os meios impressos. É a primeira aula deste assunto. Como nós já vimos,
A escrita teve um processo que foi construído ao longo da história. Começou lá no tempo das cavernas, depois vieram os hieróglifos, a escrita cuneiforme, depois com os fenícios o primeiro alfabeto, que aí originou o alfabeto grego e romano e que nós estamos praticamente utilizando até hoje, não é verdade? Então hoje nós vamos tratar da importância. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida de um texto com vocês, para depois então nós já irmos para os exercícios da apostila, certo? É visível no mundo contemporâneo a importância da comunicação escrita no dia a dia. Não é nenhum segredo que as melhores posições em todas as profissões são dadas aos melhores comunicadores. Para estar sempre à frente, é preciso falar e, principalmente, escrever bem. Como hoje em dia nos comunicamos cada vez mais por meio da internet, um texto bem escrito pode ser fundamental em muitas situações. Seja estudante ou profissional, é necessário conhecer bem o idioma e as normas de escrita para que assim possamos elaborar textos concisos e bem estruturados que transmitam de forma clara e objetiva o ponto de vista e a nossa intenção. Como estudante, você deve saber que muitas das mais concorridas universidades do país possuem prova escrita na segunda fase, ou seja, há uma prova para avaliar a leitura e a escrita do candidato, além da redação, que já é exigida em quase todos os processos seletivos e, facilmente, pode aprovar ou reprovar alguém em um exame. Além disso, mesmo que você não tenha de escrever uma linha em sua prova, sua capacidade de ler e de interpretar os textos das perguntas e das instruções será fundamental para a compreensão de sua aprovação no exame. Existe uma máxima que diz o seguinte: temos apenas 5 minutos para deixar uma primeira impressão numa entrevista individual quando se procura um emprego. Essa máxima vale também para o vestibular. Sua prova será corrigida apenas uma vez pelo examinador. Você não terá a chance de reescrever o seu texto ou editá-lo. Por isso, você precisa estar bem preparado para que o examinador reconheça a sua capacidade de escrever um bom texto. Enfim, quanto mais preparado você estiver para transferir suas ideias e seu conhecimento para o papel, melhores serão os seus resultados. Se você costuma ler jornais, revistas, matérias da internet, entre outras publicações, deve ter percebido que é necessário muito mais que uma ideia na cabeça e uma caneta na mão para se escrever um bom texto. Muitas vezes, paramos a leitura de um texto logo nos primeiros parágrafos pelo simples fato de considerá-lo desinteressante e até confuso. Como a função da escrita é comunicar, transmitir a nossa ideia ao leitor, nosso texto deve ser simples, claro e objetivo. Uma palavra fora do lugar já é o suficiente para confundir e gerar dúvidas. Escolher cuidadosamente cada palavra e evitar aquelas cujo significado não temos muita certeza pode ser aí um bom começo. Portanto, para se destacar, gerar uma boa visibilidade e transmitir a imagem de um redator competente, devemos nos aprimorar e nos manter sempre em constante evolução. O mais importante, não podemos nos descuidar dos nossos textos, pois eles podem falar muito sobre nós, podem principalmente contribuir para gerar uma boa impressão, ou o inverso. Bom, gente, aqui eu coloquei essa imagem porque quando nós estamos falando de escrita, posso escrever hoje numa folha, numa prova, numa redação, num bilhete, num recado, na minha agenda. A evolução tecnológica que aconteceu aí no século XXI, nós estamos escrevendo mais do que nunca. A maioria das mensagens hoje, elas são redigidas, elas são escritas. Então nós temos que tomar muito cuidado para não deixar nenhuma dúvida. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, eu redigi fazendo aí uma síntese de tudo que nós temos na apostila e em nosso livro-texto. Eu vou confirmar toda essa reflexão com esse vídeo que eu vou passar agora para vocês. Vamos ao vídeo primeiro e depois nós vamos fazer os exercícios, certo?
Dominar a gramática é preocupação que vem dos gregos desde o século V a.C., um diferencial que impulsiona carreiras nos dias atuais. Esse é o assunto de hoje na reportagem especial sobre os caminhos da língua portuguesa. Argumentar. Have other teachers ever asked you to stay after class? Dominar as palavras. They want to talk to you about your behavior? Objection, immaterial. Goes to motive. Overruled. You may answer the question. São fatores que fazem a diferença na hora de disputar uma vaga de trabalho. Com um mercado cada vez mais competitivo, o diferencial pode estar na comunicação. Entrou no mercado de trabalho, começa a crescer na profissão. À medida que ele for crescendo na hierarquia, ele vai precisando menos do conhecimento técnico e mais da comunicação, porque ele precisa participar de reuniões, processos de negociação, ele precisa interagir com as pessoas, apresentar os projetos, e se a comunicação não for eficiente, ele deixa de crescer e, pior, acaba perdendo aqueles passos importantes que conquistou. O jovem, quando ele entra numa faculdade, ele já está pensando no MBA. Sabe? Então, cada etapa que ele passa, parece que ele tem que passar por aquilo, como se fosse quase que um sacrifício, para lá na frente conseguir o diploma que ele está sonhando, né? E ele perde a coisa mais importante que tem na escola, que é aprender a ler, aprender a escrever direitinho, né? Entender o que está lendo e reproduzir o que leu com as próprias palavras, que é um negócio muito... em testes de admissão para empresas, hoje, muita gente é reprovada no exame de português. O pessoal fica preocupado, a pessoa aprender inglês, sem dúvida precisa, mas se você não falar português, você vai ter um problema muito mais sério, que você nem vai chegar na fase do inglês. A leitura constante ajuda a aumentar o vocabulário e a ampliar o nível de conhecimento. Uma correspondência mal feita, um vocabulário pobre, diminuiu um pouco a imagem, dificulta a comunicação, então essa atualização é realmente necessária. Então a importância de você estar lendo, acompanhando e desenvolvendo é fundamental para a continuidade. Quando termina um, sempre tem um novo livro para ler novamente. Eu acho que isso ajuda muito e enriquece o vocabulário. A responsabilidade de Valdec é grande. Coordena o trabalho de 204 funcionários em uma empresa de papel e celulose. Uma carreira construída em muitos anos de trabalho e estudo. Passou a fazer parte do grupo em 1979 como auxiliar. Depois de vários cursos, chegou à assistência de gerência, supervisor, gerente de produção de fábrica, até que há 4 anos conseguiu mais uma promoção. É necessário você estar acompanhando jornais, revistas, cursos de especialização e atualização no mercado. Os estudos e as leituras deram agilidade para o diretor industrial, que não pode demorar para tomar uma decisão. Rapidez de pensamento é uma das ferramentas para o sucesso para as mais variadas profissões. Mas não é apenas no mundo moderno que a palavra é importante. No século V a.C., os gregos já consideravam a gramática como um dos 4 fundamentos mais importantes da vida de um homem. Nesta época, os gregos se reuniam em locais assim, em meio à natureza, para discutir a vida, a virtude, a democracia. Buscavam conhecimento por meio da filosofia, mas já sabiam que uma das riquezas do homem estava na comunicação, no saber absorver novas mensagens e a transmitir ideias. A Revolução Francesa e a Grécia Clássica entenderam o espaço democrático, diferentemente num período ou no outro, com o fortalecimento espiritual da sociedade. Isso se fazia, em particular, pela educação formal e centrada na língua e na literatura. Vários séculos se passaram, avanços tecnológicos nem imaginados na época dos grandes pensadores gregos são cada dia mais reais e até virtuais. Mas a sabedoria já era centralizada no domínio da palavra. Por que se no Brasil você tem o analfabetismo secundário? Porque você pode aprender o básico da língua, mas compreender uma língua diferente. Quando você se vê com um texto um pouco mais complexo, as pessoas não conseguem mais acompanhar. Agora, então, que vocês já viram o vídeo, já fizemos a reflexão inicial, vamos fazer os exercícios. E como eu falei lá na introdução desta aula, os exercícios, eles envolvem leitura e escrita, certo? Então não dá para eu desconectar, eu falar da escrita se eu não falar da leitura, porque ler e escrever
praticamente são duas atividades, são duas práticas que estão interligadas, entre silêncios e diálogos. Esse texto, ele está na página 18, então nós vamos fazer este exercício aqui. Havia uma desconfiança, o mundo não terminava onde os céus e a terra se encontravam. A extensão do meu olhar não podia determinar a exata dimensão das coisas. Havia o depois. Havia o lugar do sol se aninhar enquanto a noite se fazia. Havia um abrigo para a lua enquanto era dia. E o meu coração de menino se afogava em desesperança. Eu que não era marinheiro, nem pássaro, sem barco e asa, um dia aprendi, com Lili, a decifrar as letras e as suas somas, e a palavra se mostrou como um caminho poderoso para encurtar distância, para alcançar onde só a fantasia suspeitava para permitir silêncio e diálogo. Com as palavras, eu ultrapassava a linha do horizonte, e o meu coração de menino se afagava em esperança. Ao virar uma página do livro, eu dobrava uma esquina, escalava uma montanha, transpunha uma maré. Ao passar uma folha, eu frequentava o fundo dos oceanos, transpirava em desertos para em seguida me fazer hóspede de outros corações. Pela leitura eu temperei a minha pátria, chorei sua miséria, provei de minha família, bebi de minha cidade, enquanto pacientemente degustei dos meus desejos e limites. Assim, o livro passou a ser o meu porto, a minha porta, o meu cais, a minha rota. Pelo livro, soube da história e criei os avessos. Soube do homem e seus disfarces. Soube das várias faces e dos tantos lugares de se olhar. Ler é aventurar-se pelo universo inteiro. No trecho, assim o livro passou a ser o meu porto, a minha porta, o meu cais, a minha rota. Há metáforas. Metáforas que expressam a experiência do autor com a leitura. Escolha uma dessas metáforas e explique-a, considerando o sentido do texto, considerando o contexto. O texto mostra que a experiência de leitura promove uma importante mudança subjetiva. Explique essa mudança e cite 2 trechos nos quais ela é explicitada. O próximo exercício, como eu disse, agora eu estou substituindo. Os exercícios da página 16 são redações do Enem de 2006, mas são testes. Essa redação não tem na apostila, então eu peguei na página, no site, para vocês então fazerem essa atividade que eu estou substituindo os testes. Os testes vocês fazem aí e depois eu corrijo com vocês na próxima aula, ok, gente? Analise agora esta redação do Enem de 2006, cujo tema tratava do poder de transformação da leitura, de um candidato que obteve nota máxima. Benefícios da leitura. Como a leitura pode transformar a nossa realidade? A leitura é extremamente importante, não apenas por ser fundamental em nossa formação intelectual, mas também por permitir a todos um acesso ao mundo de informações, ideias, sonhos. Sim, pois ler é ampliar horizontes e deixar que a imaginação desenhe situações e lugares desconhecidos, e isso é um direito de todos. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente em uma grande revista de circulação nacional, atribuiu-se à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm hábito da leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros.
Permitir a uma criança sonhar com aventura pela selva ou imaginar uma incrível viagem espacial são algumas das mágicas da leitura. Ler amplia nosso conhecimento, desenvolve a nossa criatividade e nos desperta para um mundo de palavras e com elas construímos o que gostamos, o que queremos e o que sonhamos. Portanto, garantir a todos o acesso à leitura deve ser uma política de Estado, mas cabe a nós dedicarmos um tempo do dia a um bom livro, incentivar nossos amigos, filhos ou irmãos a se apegarem à leitura e, acima de tudo, utilizar nosso conhecimento para fazer de nossa cidade, estado ou país um lugar melhor para se viver. Questões, então, sobre esse texto que eu acabei de ler. Primeira, que termo utilizado mostra mais claramente que o trecho é uma conclusão? Então é uma palavra, gente, pegar e colocar aqui. Pode-se dizer que o autor, já no título, se posiciona a respeito do tema? Explique. A conclusão de uma redação dissertativo-argumentativa cumpre a função de reforçar o que foi desenvolvido no texto, confirmando o ponto de vista defendido. Por isso, deve retomar resumidamente a tese e os argumentos. No caso da redação elaborada para o Enem, a conclusão deve ainda conter uma proposta de intervenção ou de solução para a questão discutida. Sabendo disso, volte então a essa conclusão e responda. Analisando a conclusão dessa redação, podemos ver que há alguns problemas em relação à estrutura padrão de uma conclusão para esse tipo de texto. Enem, identifique esses problemas. Reescreva a conclusão dessa redação, de forma que ela se encaixe nessa estrutura padrão. Esta foi a nossa aula. É isso aí, gente. Eu sei que a aula hoje ficou um pouquinho teórica, ela acabou sendo um pouquinho mais alongada, né? Eu acabei me empolgando um pouco mais, falando um pouco mais e trazendo mais exercícios, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na próxima aula. Eu vou redigir uma conclusão e mostrar para vocês como seria, então, uma conclusão mais adequada, mais concatenada ao restante do texto. Certo, gente? Tchau!